Neste episódio 3 de Grandes Momentos da Literatura, vamos acompanhar uma novela importantíssima de Guimarães Rosa, A Hora e Vez de Augusto Matraga, presente no livro Sagarana. Logo no início da narrativa, percebemos um homem que está poderoso, rico e temido, mas que está em queda. Logo, ele arremata uma mulher em um leilão, mas o que ele faz é só para demonstrar força. Logo, ele abandona sem se interessar nada pela moça. Em seguida, sua mulher o abandona. Depois, um antigo rival, Major Consilva, decide que vai acabar com a sua vida e seus capangas jogam o Nhô Augusto, o Augusto Matraga, de um penhasco e acreditam que ele está morto. Porém, não é o que acontece. Um casal humilde de negros o resgata e tem início uma das grandes momentos da literatura, a redenção de Augusto Matraga. À medida que recupera forças, Augusto começa também a recuperar a consciência da sua própria condição. Sou apenas um homem mau, pensa ele. Depois de longos meses de recuperação e sofrimento, fala: se eu pudesse ao menos ter absolvição dos meus pecados. É então que Mãe Quitéria, a negra que o resgatou, manda chamar um padre. Esse encontro marca o verdadeiro início da sua conversão, porque Augusto ele fica com medo que seus pecados sejam grandes demais para serem perdoados. Pergunta se ainda Deus pode ter misericórdia dele. O sacerdote responde que sim e passa a orientá-lo. Os conselhos são simples, mas profundos. Augusto deve abandonar qualquer desejo de vingança, trabalhar, ajudar os outros, dominar esse temperamento violento que ele tem, ser senhor desse próprio temperamento, rezar diariamente, mas acima de tudo, deve confiar na misericórdia divina. O padre insiste, então, em uma ideia que se tornará o centro de toda a narrativa. Cada pessoa possui a sua hora e a sua vez. Ou seja, existe um momento em que a redenção se torna possível. A partir daí começa a saga de Augusto Matraga. Mas antes ou melhor, eu não vou, contar toda a história, porque vale muito a pena ler esse livro. Porém, eu gostaria de considerar alguns aspectos dessa conversa com o padre, na verdade, três, que vale a pena para a gente entender melhor esse grande momento da literatura. Mas antes desses três pontos, fica uma pergunta que é preciso a gente responder. Afinal de contas, existe a conversão? Um homem mau pode mudar de fato? Bom, a teologia pode nos ajudar a responder a essa questão. No livro O Homem e a Eternidade, o teólogo Garrigou Lagrange afirma que a conversão continua sendo possível mesmo para um pecador mais terrível que a gente possa pensar. Porque, embora quanto mais uma pessoa pratique o mal, mais o seu coração se torne insensível ao bem, porque ela deixa de ouvir conselhos, perde o gosto pelas virtudes e cada vez mais se inclina para os vícios, ainda assim essa pessoa pode receber a graça, porque Deus continua oferecendo graças que convidam essa pessoa à mudança. O que acontece? Muitas vezes, surgem momentos de sofrimento, provação ou uma grande crise naquela pessoa. E se ela, a partir disso, ela é tocada de alguma forma, e se não resiste a esse chamado, ela pode gradualmente ser eh, entrar nesse processo de conversão. E é exatamente o que vemos na história de Augusto Matraga. A quase morte, o cuidado recebido pelos pobres e a consciência de seus erros funcionam como o primeiro chamado da graça. Mas, claro, apesar de tudo isso, o ponto fundamental que eu gostaria de analisar aqui, aquele que eu indiquei, queria falar os três pontos da conversa com o padre, eu acredito que agora chegou a hora de tratá-los com mais vagar, com mais cuidado. Vimos então que Augusto teme não ser perdoado por Deus. Veja, voltemos a esse ponto. Ele diz: tanta ruindade que fiz e tendo nas costas tanto pecado mortal, fala para o padre. E o padre responde: tem, meu filho, Deus mede a espora pela rédea e não tira o estrigo do pé de arrependido nenhum.
Então, nessa bela linguagem adaptada ao penitente, o padre acaba elaborando uma teologia profunda, né? Deus mede a espora pela rédea, ou seja, Deus conhece os limites de cada homem. Nunca exige além do que cada um pode suportar e permite apenas o sofrimento necessário para a sua conversão. Depois, retomando, né, a ideia, não tira o estribo do pé de arrependido nenhum. Quer dizer, por mais grave que tenha sido o pecado, quem se arrepende encontra sempre o apoio da misericórdia de Deus, porque Deus nunca abandona aquele que decide recomeçar. Essa é a ideia que o padre passa para Augusto. Outro ponto importante nas considerações do sacerdote é que ele pede que Augusto esqueça a fonte da sua tristeza, ou seja, do seu passado. Diz o padre: sua vida foi entortada no verde, mas não fique triste, de modo nenhum, porque a tristeza é aboio de chamar o demônio. Entortada no verde aqui significa, né, desde jovem, desde pequeno, que ele comete os seus pecados. Contudo, ele pede que não caia na tristeza, já que ela é o aboio, né? Ou seja, o canto que o vaqueiro utiliza para chamar ou para conduzir o gado. Em um momento muito bonito, em outro livro chamado Ave Palavra, Guimarães Rosa dirá: a Deus só se pode dar uma coisa, alegria. Para terminar a nossa análise, é preciso considerar o que, por fim, o padre faz é quase uma profecia e que dá título, inclusive, à obra. Diz o sacerdote, acompanhemos: reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com sol quente, e você ainda pode ter muito pedaço bom de alegria. E diz: cada um tem a sua hora e a sua vez, você há de ter a sua. Claro que eu não vou contar aqui qual é a hora e a vez de Augusto Matraga, porque é o desfecho da narrativa, mas acho que cabe aqui considerar algo muito importante. Augusto sempre foi dominado pela ira. A partir da sua conversão, ele não vai deixar de ser uma pessoa irada, mas será senhor da sua ira, ou seja, irá conduzi-la para o trabalho, para a penitência e para o bem do próximo. Recomendo ler essa obra maravilhosa, mas com um certo paciência, porque a linguagem do Guimarães Rosa ela é muito própria. Ele é o português roseano, ou seja, uma mistura de é o português, evidentemente, mas com a mistura da fala sertaneja com o jeito poético que ele narra a sua prosa. Então, no início talvez seja um pouco difícil, mas à medida que o leitor vai entrando cada vez mais na história, ele começa a aceitar melhor essa linguagem.